Todo mundo está me ouvindo aí? Alguém me dá um feedback, por favor? Ótimo. Então vamos lá. Nosso objetivo da aula de hoje é trabalhar essas duas coisas aqui que são muito importantes, que é o potencial de redução e de oxidação e entender o que é uma pilha. Adianto a vocês que dessa parte de eletroquímica, isso que a gente vai ver hoje é a parte mais importante para o Enem, certo? Se a gente entendeu bem o que são as semi-reações direitinho, fica fácil da gente entender o que são esses potenciais e como a gente vai usar. Porque é basicamente fazer uma conta de mais, de soma ou subtração. Então é bem tranquilo essa parte aí. E é certo cair aí no Enem, né, umas duas questões, pelo menos, envolvendo essa parte agora, de potencial de oxirredução e pilhas, certo? Qualquer vestibular, esperem cair aí umas duas questões sobre esse assunto. Todo ano cai. E sempre, pelo menos uma das questões são questões fáceis, que é só uma continha rápida. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui a gente já acabou de ver hoje, né? A gente já viu os NOx, como a gente definiu os NOx, né? A reação global, a gente já viu como definir os NOx. Se eu pego a minha reação global, observando quem oxidou, quem reduziu, eu posso escrever as semi-reações. Isso a gente também fez hoje, né? Inclusive fizemos um exemplo aqui. E lá na aula passada, não sei se vocês lembram, que eu coloquei essa observação, né? Que se a gente pegar uma semi-reação e inverter, escrever lá ao contrário, ela deixa de ser, por exemplo, uma oxidação e passa a ser uma redução. Né? A gente encerrou a aula passada falando isso aqui, ó. Olha lá. Peguei minha reação global, escrevi as semi-reações. Ok, tá aqui. Então veja, a semi-reação de oxidação, quem é? É 4 ferros, vai gerar 4 ferros com carga mais 3, né? E mais 12 elétrons. Aí pensa, por que 12 elétrons? Observe aqui, ó. Você tem 4 ferros e cada ferro tem carga mais 3. Então, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. 4 vezes mais 3, que vai dar mais 12. Então, no total aí, você tem uma carga mais 12. Portanto, significa dizer que você perdeu 12 cargas negativas, 12 elétrons. Vamos lá, voltando. Então, se eu pego essa semi-reação aqui de oxidação, está escrito assim. Se eu inverter ela, observa as cores, certo? Ó, o verde, que é o 4 ferro, está antes da seta. O laranja, que é o 4 ferro mais 3, mais os 12 elétrons, está depois da seta. Eu tenho a semi-reação de oxidação. Se eu inverter a posição dos reagentes e produtos, ó, eu não tenho mais oxidação. Eu passo a ter uma redução, certo? Então, o que é que eu quero? O que foi que a gente encerrou na aula passada e que eu quero revisar? É que se eu pego uma semi-reação e escrever lá o contrário, eu deixo de ter a oxidação e passo a ter a redução. Se for uma redução, ela deixa de ser redução e passa a ser oxidação. Tudo bem? Bom, isso aqui também nós acabamos de revisar no exemplo aqui no quadro, né? E quando o elétron aparece antes da seta, significa dizer que eu tenho uma redução. Então, na redução, os elétrons aparecem, né? Eu coloco os elétrons antes da seta. Na oxidação, eu coloco os elétrons depois da seta. Vamos lá. Então, agora, de fato, a gente começa o assunto de hoje. Então, o que são esses potenciais de oxirredução, né? O potencial de oxidação e redução. O potencial de redução, que vocês vão ver aí, vai aparecer nas questões como RED. Então, significa potencial e RED de redução. Então, o potencial de redução, ele é a tendência de determinado composto a se reduzir, ou seja, a ganhar elétrons. Então, quando eu falo num potencial de redução, é um número que ele diz a tendência que aquele átomo, ou que aquele íon, ou que aquela espécie, ela tem de ganhar elétrons, ou seja, que ela tem de reduzir. Já o potencial de oxidação, né, é a mesma coisa, só que não vai ser a tendência de ganhar, vai ser a tendência de perder, já que oxidação é perca de elétrons. Então, o potencial de oxidação, que vai ser o E-ox, é a tendência
que um composto tem a se oxidar, ou seja, a perder elétrons. Então, como é que isso aí vai aparecer? Normalmente as questões elas vão dar tabelas para vocês consultarem. Então, observe essa tabela aí. Ó. Vocês têm várias semi-reações e na coluna direita você tem aí o potencial de redução. Tudo bem? Tá aí, ó, potencial de redução. Então, você vai ver que cada semi-reação ela tem um potencial de redução. Então, esse potencial de redução ele diz a tendência que esse átomo ou essa espécie que está envolvida nessa semi-reação que ela tem de ser reduzida, ou seja, que ela tem de ganhar elétrons. Como é que eu vou saber qual deles tem uma maior tendência a ganhar elétrons? A gente vai prestar atenção nisso aqui, ó. Quanto maior o potencial, ou seja, quanto mais positivo esse potencial for, maior é a tendência. Então, por exemplo, se eu estou tratando aqui de um potencial de redução, quanto mais positivo for o potencial de redução, maior é a tendência desse átomo, dessa espécie, de reduzir. Ou seja, maior é a tendência dele ganhar um elétron. Então, quando eu olho aqui, ó, nessa tabela, qual é o maior valor aí? O maior valor está lá embaixo. É o mais 2,87, certo? Muito cuidado para vocês não errar, que muitas pessoas confundem em olhar apenas o número. Você não pode olhar apenas o número, você tem que olhar o número, mas também olhar o sinal. Lembra lá da reta numérica? Certo? Então, quando eu olho aqui nessa tabela, ó, esse último valor aqui, ó, mais 287, se você olhar só o número, ele é menor do que esse aqui, 2,93. Só que você não pode esquecer o sinal. Por conta do sinal, esse menos diz que esse número é um número pequeno, enquanto que o mais me diz que eu tenho um número maior. Então, voltando aqui, quanto mais positivo, maior é a tendência. A tendência de quê? Como se trata de um potencial de redução, a tendência a reduzir. Se fosse de oxidação, se fosse aí um oxi, então seria a tendência a oxidar. Então, resumindo, nessa tabela aqui, qual é o elemento aí que apresenta a maior tendência a reduzir? É o que tiver o maior valor. E o maior valor é o mais 2,87. Portanto, o F, o flúor. Nessa tabela aí, o flúor é aquele elemento que tem a maior tendência a reduzir. Certo? Em contrapartida, se você olhar o K, que é a primeira linha da tabela aí, veja que o K ele tem o menor valor. Qual é o valor do potencial de redução? Menos 2,93. Então, como ele é o menor valor, eu vou dizer que ele tem a menor tendência a reduzir. Certo? Então, nessa tabela, o K tem a menor tendência a reduzir, porque tem o menor valor de potencial de redução, enquanto que o F, o flúor, tem o maior valor, portanto, tem a maior tendência a reduzir. Ficou claro isso aí para vocês? Me dê um feedback aí, gente. Ativa o microfone porque eu não posso sair aqui da tela. Eu não consigo ver os comentários. Tudo bem? Ótimo. Então, entendido isso aqui, nós agora podemos fazer algumas observações, certo? Vamos lá. Os potenciais de oxidação e redução, eles são determinados apenas para semi-reações, certo? Então, eu só falo em potencial de redução e de oxidação quando eu tenho uma semi-reação. Por quê? Se eu tiver a oxidação e a redução acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho uma reação global, certo? Então, na reação global, a gente não vai ter potencial de oxidação e redução. A gente vai ter um resultado dessas duas tendências, de ganhar e perder elétrons. Outra coisa que é importante é que esses valores aí que a gente vê, eles foram definidos experimentalmente e foram definidos comparando a tendência em ganhar e perder elétrons com o oxigênio. Desculpa, com o hidrogênio, certo? Numa condição padrão, que é 25 graus Celsius, 1 atm, e na concentração mol por litro. O que é que quer dizer isso? Que, por definição, o hidrogênio, olha lá, o H, ele sempre tem o potencial zero.
Então, qual é a tendência que o H ele tem de ganhar ou perder elétron? É nula, é zero, certo? Isso aí foi definido experimentalmente, né? Se convencionou-se que o hidrogênio era zero e a partir dele foi definido os outros, né? Foram se fazendo reações, experimentos e foi definindo os outros com base no hidrogênio. Então, o hidrogênio ele é a referência, certo? Seu potencial é zero, tanto de oxidação quanto de redução. Próxima coisa aqui. A gente já viu, né, que se eu pegar uma semi-reação de oxidação, de redução, e invertê-la, ou seja, se eu escrevê-la ao contrário, eu a torno uma semi-reação de oxidação. Ou seja, uma redução escrita ao contrário se torna uma oxidação. Então, se eu pegar uma semi-reação e, portanto, o seu potencial de redução, se eu escrever essa semi-reação ao contrário, eu passo a ter o seu potencial de oxidação. Né? A única coisa que vai mudar é o sinal. Olha lá. Deixa eu ver. Pronto, aqui. Se a gente olhar lá na tabela, vamos voltar naquela tabela e se concentrar aqui no F, no flu, certo? O flu lá na tabela, veja que aqui nós temos potencial de redução, tudo bem? Então, se eu observar aqui o flu, que é o último elemento, qual é o seu valor para a redução? Mais 2,87. Então, se eu pegar essa semi-reação aqui, que é uma redução, olha os elétrons aqui antes da seta. Elétron antes da seta é redução. Então, se eu pegar essa semi-reação e escrever lá ao contrário, inverter ela, eu não vou ter mais uma redução. Eu vou ter uma oxidação. Então, o que é que vai acontecer com o potencial? O potencial vai mudar o sinal, vai passar a ser negativo, e eu não tenho mais um potencial de redução. Eu passo a ter um potencial de oxidação. Então, isso está colocado aqui, ó. Vamos lá. O F, lá naquela tabela, ele apresenta a maior tendência a ser reduzido. Lembra? Ele tinha o maior valor, ou seja, ele tinha o maior potencial. Se eu pegar aquela... se eu pegar aquela semi-reação e inverter ela, eu vou ter o meu potencial, ele vai passar a ser negativo, certo? E se ele vai passar a ser negativo, eu passo a ter aqui um potencial de oxidação. Então, lembra, quanto maior o valor, maior a tendência. Quanto menor, menor a tendência. Então, significa dizer que se eu inverter a reação, eu vou ter uma oxidação, mas o flúor ele não tem nenhuma tendência a oxidar. Veja que o valor ficou negativo, certo? Então, eu posso dizer aqui que se eu inverter aquela semi-reação, o flúor vai apresentar um menor valor, portanto, uma menor tendência a oxidar, certo? Porque ele vai ter o potencial de oxidação negativo. Então, para resumir essa parte, é simples. Quando você pegar uma tabela, como está aí, normalmente, certo? Quase que 100% das provas, eles sempre dão os valores de potencial de redução. Se você precisar ter uma reação dessa escrita ao contrário, só é você lembrar que ao invés de ser potencial de redução, vai passar a ser potencial de oxidação e eu mudo o sinal. Se era negativo, fica positivo. Se é positivo, fica negativo. Tudo bem? Para que a gente veja isso na prática, eu coloquei essa tabela, certo? Isso é um tipo de tabela que normalmente vem nas provas, para vocês consultarem. E aí, o que é que a gente observa nessa tabela? Olha lá, tem vários aqui, certo? Várias semi-reações escritas. Deixa eu ver se tem o hidrogênio aqui, que é o zero. Tem. Olha o hidrogênio aqui, ó. Olha lá. Mais ou menos aí no meio da tela, ó. O hidrogênio aqui no meio da tela, veja que ele tem um valor zero, certo? Se eu olhar do outro lado aqui, o hidrogênio também tem um valor zero, certo? O que é que essa tabela nos mostra? Ela nos mostra o seguinte, ó. Tem uma semi-reação, que observe, vamos prestar atenção no primeiro exemplo, do lítio. Veja aí na primeira linha da tabela, que ele tem uma semi-reação e veja que tem duas setinhas, uma indo para um lado, a outra indo para o outro lado. O que é que significa dizer? Se você for para o lado direito, você está tendo uma oxidação. Então, veja que o potencial de oxidação ele é positivo. É mais 3,04.
Se eu agora for no sentido contrário, no sentido esquerdo, veja que eu tenho o mesmo valor, só que agora o valor passou a ser negativo. Então, eu não tenho mais uma oxidação, eu tenho uma redução, certo? Isso vai acontecer para todos os casos que vocês têm aí. O que importa observar é que para cada semi-reação, os potenciais de um lado que são negativo, do outro lado são os mesmos valores, só que eu mudo o sinal, certo? Então, o potencial de oxidação é o mesmo potencial de redução, só que com o sinal trocado, ok? Tudo bem até aí? Alguém ficou com dúvida? Me dê um feedback. É Carla? Não. Então vamos fazer o seguinte. Isso aqui agora vai ser importante porque a gente vai falar em DDP. Vamos dar uma pausa, certo? Aqui nessa parte aí e vamos para o quadro. Quando a gente chegar no quadro vai ficar mais fácil, certo? Deixa eu só sair aqui. Pronto. Pronto, voltamos. Deixa eu ver se lá naquela tabela tem algum desses valores de potencial aqui. Iodo, flúor. Tem do iodo. Ótimo. Ó, eu vou aproveitar esse mesmo exemplo que a gente tem aqui. Eu vou só apagar essa parte de cima que não nos interessa mais. Deixa eu ver se tem aqui do... Se é... Não. Infelizmente, nessa tabela não tem... Só tem do iodo. Mas só a gente trabalhando só iodo já dá pra gente entender bem. Vamos apagar isso aqui. Pronto. A gente tem semi-reação de oxidação. Tudo bem? Se eu pegar essa mesma semi-reação e escrevê-la agora assim, ó. Vamos lá. Quem estava depois da seta... Sim, vamos fazer outra coisa. Na tabela, se eu consultar aqui esse valor, na tabela, ele tem um valor de... Aqui se trata de uma oxidação. Seu potencial de oxidação, iodo, menos 0,54. Então, vamos colocar aqui, ó, que seu potencial é oxi, ele é igual a menos 0,5. Opa, não vai caber. Vamos lá. É oxi, ele é igual a menos 0,54. Tudo bem? Ó, sinal negativo. Vamos lá. Se eu pego essa semi-reação agora, eu quero escrevê-la ao contrário. Ou seja, quem estiver antes da seta, quem estiver depois da seta, eu vou colocar antes da seta. Quem estava antes da seta, eu vou colocar depois da seta. Vamos fazer isso aqui. Olha lá. Se eu colocar assim, I2, carga 0, mais 2 elétrons, setinha. Agora, quem estava antes da seta, vai para depois da seta. Então, 2i com carga menos 1. 2i com carga menos 1. O que é que a gente fez aqui? A gente só inverteu. Quem era reagente passou a ser produto. Quem era produto passou a ser reagente. O que é que a gente fez aqui? Não era uma oxidação? Se era uma oxidação, eu agora vou passar a ter uma redução. Então, aqui eu tenho uma semi-redução. Ok? Como é que eu sei que é redução? Lembra? Na redução, os elétrons aparecem antes da seta. Na oxidação, os elétrons aparecem depois da seta. Tudo bem? Agora que eu inverti, passei a ter uma redução,
o que é que acontece com o meu potencial? O meu potencial, ele agora vai ser um potencial de redução. Então, escrevo delta head igual. Que era o valor? O valor era menos 0,54. Então, coloca aqui 0,54. E o que é que acontece com o sinal? Eu simplesmente mudo o sinal. Então, o que a gente precisa se atentar é simplesmente isso. Se eu tiver uma semi-reação de oxidação e eu precisar transformá-la numa redução, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente inverter, quem é produto passa a ser reagente, quem é reagente passa a ser produto. Então, deixo de ser oxidação, passa a ser redução, e meu potencial só é mudar o sinal. Ficou mais claro? Se aplica em todos os casos. Isso. Muito bem colocado sua pergunta, Larissa. Por quê? Quem olhou a tabela, como a Larissa olhou, vocês vão ver lá que num potencial de oxidação vai ter valores. Algumas semi-reações terão valores positivos, outras semi-reações terão valores negativos. O que é que significa dizer? Que quando eu pego uma semi-reação, se ela tiver um potencial de oxidação positivo, significa dizer que aquela semi-reação ela quer oxidar. Lembra, quanto mais positivo, maior a tendência. Se eu pego outra semi-reação que tem um potencial de oxidação negativo, significa dizer que ela não quer oxidar. Certo? Então, se ela não quer oxidar, ela vai querer o que então? Reduzir. Ok? É sempre o seguinte, vocês têm que lembrar que essa tendência a reduzir ou oxidar, ela é uma tendência do átomo. Por exemplo, os metais. Os metais eles têm tendência a quê? A perder elétrons, a oxidar. Portanto, se a gente pegar qualquer metal lá na tabela, naquela tabela de potencial, vocês vão observar que o potencial de oxidação dos metais é sempre positivo. Certo? Agora, se eu pego naquela mesma tabela, se eu pego um ametal, por exemplo, oxigênio, Cl, Br, I, N, o nitrogênio, se eu pegar esses elementos, eles são o quê? Ametais. Portanto, se eles são ametais, eles não têm tendência a oxidar. Eles não têm tendência a perder elétrons, eles têm tendência a ganhar, a reduzir. Então, portanto, se eu for olhar o seu potencial de oxidação lá na tabela, você vai ver que seu potencial de oxidação não é positivo, porque ele não tem tendência a oxidar. O seu potencial de oxidação será negativo. Certo? Então, é sempre o seguinte. O que vocês precisam associar é o seguinte. Se o potencial for positivo, aquela tendência será maior. Por exemplo, se eu tenho um potencial de oxidação, se ele for positivo, é uma tendência a oxidar. Se ele for negativo, é porque não tem tendência a oxidar. Certo? Então, se ele não tem tendência a oxidar, é porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o contrário, ele vai reduzir. Certo? Da mesma forma, eu posso analisar o potencial de redução. Se eu olho um potencial de redução lá na minha tabela, se ele for positivo, significa dizer que aquela espécie ela quer reduzir. Se eu olho um potencial de redução e vejo que o valor lá é negativo. Se o valor é negativo, significa dizer que ela não quer reduzir. Então, se ele não quer reduzir, ele vai querer o quê? Oxidar. Certo? São duas maneiras de dizer a mesma coisa. Aí, quando vocês pegarem as provas, certo? Como é que vai vir aí nas provas de vestibular de Enem? Normalmente, eles vão dar apenas a redução. Certo? Então, vai dar apenas a redução. Só que aí fica fácil, porque se eu precisar oxidar alguém, só é trocar o sinal, inverter a semi-reação. Ok? Vamos lá, dúvidas? Coloquem dúvidas aí enquanto eu vou pensando aqui nessa tabela aqui para a gente escrever um exemplo. Faz alguma questão.
Pronto, Aglaine, a gente vai fazer, certo? Só que antes da gente fazer a questão, e é da lista, isso mesmo. Antes da gente fazer alguma questão da lista, o que é que nós iremos fazer? Eu vou colocar um exemplo para a gente ver bem como isso se aplica, certo? Aí a gente vai usar aquela tabela, inclusive a tabela que está lá no slide, a gente usa a tabela para a gente ver bem direitinho como é que eu vou aplicar isso aí nas questões. Deixa eu só apagar aqui o quadro e colocar um exemplo para a gente fazer. Na verdade, dá para a gente fazer dois. Vou colocar o primeiro exemplo que está lá no slide, depois a gente cria outro aqui com base na tabela. Pronto. Vamos lá. Se eu colocar a seguinte reação global para vocês. F2 mais 2K. Isso aqui vai produzir 2KF. Tudo bem? Então, qual é o primeiro passo? Se fosse uma questão que pedisse aí, a gente não falou ainda o que é DDP, mas a gente vai falar agora, no final desse exemplo. Se fosse uma questão que pedisse para vocês calculassem a DDP, que é a diferença de potencial, certo? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a mesma coisa que vocês já fizeram naquela questão do exercício passado. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, vamos determinar quem são os NOx. Então, lá. O NOx, substância simples, 0. Substância simples, 0. K, elemento da família 1 da tabela periódica. Da família 1, seu NOx sempre é mais 1. F, elemento da família 17 da tabela periódica. Seu NOx é menos 1. Inclusive o F, o flu, tem NOx fixo, né? Nunca muda. Menos 1. Observe que a continha aqui dá 0, né? E tem que dar 0. Mais 1 com menos 1, como aqui só é um átomo de cada, mais 1 com menos 1, 0. Ok. NOxes definidos, quem é que a gente agora precisa fazer? A gente precisa determinar quem está oxidando e quem está reduzindo. Então, vamos lá. O F saiu do 0, veio para mais 1. O NOx aumentou. Então, se o NOx aumentou... Oi? Ah, sim, desculpa, eu coloquei no K, não foi? Perdão, muito bem, Larissa, obrigado. Realmente, eu estou trabalhando com F, não com K. Pronto. Obrigado, Larissa, muito bom. O F, então, ó, saiu do 0 e foi para menos 1. Se o F foi para menos 1, quer dizer que ele está diminuindo o NOx. E quando eu estou diminuindo o NOx, eu estou reduzindo. Se ele está reduzindo, ele é o agente oxidante. Ok? Vamos lá. Quando eu olho agora o K também saiu de 0, só que o K ele veio para mais 1. Então, se ele sai de 0 e vai para mais 1, o seu NOx aumentou. Portanto, ele está oxidando. Se ele está oxidando, eu chamo ele de agente redutor. Ok. Isso aí a gente já fez, né? Qual é o próximo passo? A gente escrever as semi-reações. Ok? Então, vamos lá. Escrevendo a semi-reação de redução. Por economia de quadro, como o nosso quadro aqui é pequenininho, eu não vou colocar o nome semi-reação. Tudo bem? Mas vocês já sabem que é semi-reação. Vamos lá. De redução. Quem é que eu vou colocar? Eu tenho F2. Ó, ele vai passar a ser quem? Depois da seta, F com carga menos 1. Então, eu tenho F2, seta, ele vai passar a ser F com carga menos 1. Quantos Fs com carga menos 1 eu tenho? Olha o coeficiente 2.
Então, eu tenho 2Fs. Veja que, se eu observar, essa semi-reação está balanceada. Ó, 2Fs, 2Fs. Tudo bem? Vamos agora colocar os elétrons. Vamos lá. Eu saí de uma carga 0 e fui para uma carga -1. Se eu saio, vou até colocar a carga aqui. Se eu saio de uma carga 0 e vou para uma carga -1, significa dizer que eu estou ganhando um elétron. Tudo bem? Só que eu tenho quantos átomos de F? Eu tenho 2. Então, ganhei um elétron, ganhei 2 elétrons. Então, coloca aqui 2 elétrons, né? E como a gente já sabe que os elétrons antes da seta é um caso de redução. Pronto. Vamos lá agora escrever a semi-reação de oxidação. Então, posso colocar aqui oxidação. O que é a oxidação? Ó, eu saí do 2K e fui lá, ó, depois da seta, para o K com carga mais 1. Vamos colocar 2K. Lá depois da seta, eu tenho K com carga mais 1. Como eu tenho o coeficiente 2 aqui, ó, eu tenho 2Ks. Então, eu preciso colocar esse 2 aqui na frente também. Observe que os elementos estão balanceados, ó, 2K antes da seta, 2K depois da seta. Tudo certinho. Então, chega agora a hora da gente colocar os elétrons. Aí você observa o seguinte, ó. Eu saí de uma carga 0 e fui para uma carga mais 1. Então, significa dizer que eu aumentei meu NOx, eu perdi elétrons. Certo? Então, se eu perdi elétrons, os elétrons aparecem aqui nos produtos. Então, eu posso colocar aqui, ó, elétrons. Ok? E realmente, se é um caso de oxidação, lembra, na oxidação os elétrons aparecem nos produtos. Aí agora a gente pensa o seguinte, quantos elétrons eu perdi? Ó, cada átomo de K, ele vai precisar perder um elétron, a carga é mais 1. Só que eu tenho quantos átomos de K? Tenho 2. Então eu tenho 2 elétrons sendo perdidos. Ok? Observem que 2 elétrons antes da seta, 2 elétrons depois da seta. Tudo bem? O que é que falta, então, agora a gente fazer para essas semi-reações? Falta a gente definir qual o potencial de redução e qual o potencial de oxidação. Aí, para fazer isso, vocês têm que consultar aquela tabela. Certo? Aquela tabela ela sempre é dada. Então, vamos lá voltar para a nossa tabela. Vou ter que compartilhar aqui com vocês a tela. E vou usar esse aqui porque está mais resumido aqui para o que a gente quer. Olha lá. Quando a gente olha para cá, vejam, no nosso exemplo aqui, o F estava reduzindo. Então, eu preciso do potencial de redução, que é o que eu tenho na tabela. Tudo bem? Então, para o F, qual é o potencial de redução do F? Ó, tem aqui, ó, delta, aliás, E-RED, potencial de redução. Para o F aparece aonde? Aparece aqui, ó, certo? É justamente a semi-reação que nós escrevemos lá no quadro. Então, o seu valor ele é de mais 2,87. Então, vou colocar aqui no quadro e depois vocês acompanham, certo? Vou colocar aqui mais 287. A outra semi-reação, a gente tem a oxidação do K, do potássio. Quando eu olho nessa tabela aqui, eu tenho K. O K está aqui, certo? Primeira linha da tabela. Só que eu não tenho uma oxidação aqui. A minha tabela ela é o potencial de redução. Então, como é que eu faço para transformar esse potencial de redução em um potencial de oxidação? Só é você inverter o sinal, certo? Então, se eu inverter o sinal, ele passa a ser um potencial de oxidação. Vou só escrever a equação
porque ela está aqui. Pronto. Da forma como está aqui, só para chamar a atenção de vocês uma coisa. Só um minutinho. Vou escrever ela invertida também, tá? Já para facilitar melhor. Escrever ela do jeito que está aqui mesmo, do jeito que está aí. K mais elétron, formando K. E isso aqui tem um potencial de redução. Menos 293. Aliás, 2,93. Pronto, vamos lá. Ok? Só recapitulando. O K, eu preciso de uma oxidação. Só que na tabela não tem oxidação. Na tabela só tem redução. Então, você lembra que só inverter o sinal. Tudo bem? Então, vai ficar positivo. Vamos voltar lá? Pronto, voltamos. Então, vejam lá. Na tabela tinha isso aqui, ó. O K sendo reduzido e o potencial era esse, de redução. Mas eu não quero redução, eu quero oxidação. Então, só eu pegar aqui, ó, e trocar o meu sinal. Então, passa a ser 2,93. Tudo bem? E o sinal, que era negativo, vai passar a ser positivo. Mudei. Ok? Tá feito. Potencial de redução, de oxidação. Só é mudar o sinal. Aí, outra coisa que vocês podem me perguntar. Tem alguma diferença, ó, porque o K+, lembre que essa equação aqui, para chegar nela, eu teria que inverter, né, para ter a oxidação. Então, lá, o K, eu só tenho 1 naquela que foi dada na tabela, mas na minha equação aqui, eu tenho 2. O K+, eu tenho 2 na minha semi-reação, mas lá na tabela só tem 1. O elétron, na minha semi-reação, eu vi que eu preciso de 2 elétrons, mas lá na tabela só tem 1. Tem algum problema isso aí? Não. Porque é como se eu estivesse simplificando essa reação. Ó, já que é tudo 2 aqui, então a gente pode simplificar. A gente não faz isso em matemática? Quando dá para simplificar uma fração, divide tudo pelo mesmo número, simplifica. Não muda o valor da fração. Então a mesma coisa a gente pode aplicar aqui. Ó. Eu posso simplificar o 2 e o 2, ficando 1, 1 e 1. Não muda, não tem nenhum problema. O que interessa aqui são as espécies que estão sendo envolvidas. Tudo bem até aí? Me dê um feedback, gente. Dê um feedback para a gente falar de DDP. Aniele, sim. Ver se tem mais alguém aqui.